Se você acha que precisa de uma revolução completa para mudar sua vida, talvez esteja olhando para frente. Não é tudo de uma vez que se transforma, é um pouco a cada dia. E sabe, a coisa mais louca, só 60 minutos. Uma hora, apenas uma hora por dia, bem direcionada, pode te tirar da estagnação, curar sua autoestima e te colocar em um caminho que a maioria das pessoas só sonha. Agora, aqui vai uma verdade inconveniente. Enquanto você perde tempo, há pessoas no seu celular que usam esse tempo para acumular riqueza, desenvolver habilidades e mudar seu próprio destino. Você acha que isso é um exagero? Me diga, quanto do seu dia você realmente dedica a construir seu futuro e não a apagar o fogo do presente? Tony Robbins não se tornou mundialmente famoso por nada. Ele entendia que o sucesso não vem da intensidade ocasional, mas da perseverança intencional. E o melhor de tudo, você não precisa largar tudo, vender seus móveis e virar um eremita. Para começar, leva apenas uma hora dedicada ao crescimento. E é exatamente isso que vou mostrar aqui. Esteja preparado para revisar suas desculpas, porque o que você está prestes a aprender agora é simples demais para ignorar e poderoso demais para continuar procrastinando. Às vezes esperamos um grande milagre, mas ignoramos o verdadeiro poder que está no simples, repetindo o que funciona todos os dias. Consistência é o músculo invisível dos resultados duradouros. Não adianta correr uma maratona em um único dia esperando ser saudável pelo resto da vida, mas caminhar 30 minutos por dia muda seu corpo e mente de uma forma quase mágica. E você nem precisa de uma academia chique, sair ao ar livre, pular corda no jardim ou até subir escadas já é suficiente. O segredo é manter o ritmo constante, mesmo que pareça pequeno demais, para fazer diferença. O problema é que a maioria das pessoas começa entusiasmada, mas desiste no meio do caminho porque não vê resultados rápidos. Mas o jogo da transformação não é sobre velocidade, e sim sobre persistência. É como cavar água no deserto. Se você se encaixar um pouco em vários sites, nunca vai encontrar nada. Mas se você insiste no mesmo ponto, a fonte aparece. Aprendi isso criando o hábito de escrever todos os dias, mesmo quando não tinha nada interessante para dizer. No começo era só barulho, depois virou clareza. Coerência constrói identidade. Cada ação repetida te diz quem você está se tornando. Quando você se compromete com o hábito de estudar 20 minutos por dia, está dizendo ao universo: sou alguém que valoriza o conhecimento. Quando você lê um livro antes de dormir, pensa consigo mesmo: eu cuido da minha mente. E isso cria um efeito dominó que afeta tudo. Sua confiança, sua disciplina, sua visão de futuro. É como se você ligasse uma máquina silenciosa de autotransformação que te molda por dentro, sem se gabar. Claro, nem sempre parece assim. Haverá dias em que você vai querer largar tudo e procurar desculpas mais criativas do que o roteiro de uma série da Netflix. Mas é justamente nesses dias que a coerência mostra seu verdadeiro valor. Quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, está construindo algo sólido, porque motivação vai e vem, mas o compromisso é o que resta e não tem nada a ver com ser perfeito. É sobre voltar, mesmo depois de falhar. E o mais engraçado é que quanto mais você repete, menos esforço parece. Vira automático, vira parte de quem você é. Então, a mágica acontece. O difícil se torna fácil, o esforço vira prazer, o hábito se torna parte da sua identidade. E quando isso é cumprido, é quando uma manhã simples pode iniciar uma rotina que muda tudo. Há pessoas que acordam pedindo perdão pelo dia. Você acorda tarde, está com pressa, esquece metade das coisas e ainda se pergunta por que a vida sempre parece fora de controle. Eu era assim até percebermos que a forma como começamos amanhã marca o ritmo de tudo. Criar uma rotina matinal é como
Ajustar sua bússola antes de sair. Se você não mirar diretamente para o norte, vai acabar em qualquer lugar, menos onde quer ir. Você não precisa fazer 1000 coisas ou se tornar monge. Uma rotina matinal poderosa começa com simplicidade. Pode ser acordar e beber um copo de água com limão, ler 5 páginas e anotar 3 objetivos para o dia. Coisas pequenas, mas que te mantêm ancorado no presente. Há dias em que simplesmente respiro fundo, coloco uma música instrumental suave e passo 10 minutos escrevendo o que quero sentir naquele dia. É impressionante como isso muda tudo. O segredo está na repetição, mas também na intenção. Uma rotina matinal não deveria ser uma lista de verificação apressada. Precisa ter uma alma. Quando você começa o dia conectando consigo mesmo, não importa se o mundo lá fora é um caos. Dentro de você, tudo está em seu lugar. Já tentei um método. As famosas manhãs milagrosas, rotinas de milionários, rituais ayurvédicos, mas no fim do fim, o que funciona é o que você pode preservar com prazer. E sabe o que mais me surpreendeu? Quando ajustei minha manhã, meu sono melhorou, minhas ideias ficaram mais claras. Comecei a tomar decisões melhores e a procrastinar menos. Não foi sorte, foi preparação. Como a maioria das pessoas, continua rolando a linha do tempo da manhã. Aqueles que dominam as primeiras horas do dia estão à frente. É como ter uma vantagem secreta, que ninguém vê, mas que todos sentem sentir. E quando a manhã começa bem, o resto do dia parece permanecer o mesmo. Tudo flui mais leve. E mesmo que algo dê errado, você não desaba, porque já começou no caminho certo. E foi justamente nesse momento que percebi o quanto aquele primeiro momento do dia poderia se tornar uma ponte poderosa para algo ainda maior. Um crescimento pessoal sustentado. Eu costumava pensar que ler era algo para quem tinha tempo livre, até descobrir que os maiores líderes, empreendedores e pensadores da história tinham algo em comum. Todos liam, não por obrigação, mas por sobrevivência mental. A leitura diária se tornou o meu atalho para aprender com os erros e sucessos de pessoas com muito mais experiência do que eu. É como sentar para conversar com mentes brilhantes sem precisar sair de casa. Quando li Pense e Enriqueça, foi como se alguém tivesse transformado meus desejos em passos concretos. Então veio o poder do hábito e tudo começou a fazer sentido. Não é exagero dizer que cada capítulo me ajudou a construir uma versão mais lúcida de mim mesmo. E você nem precisa começar com livros densos. Às vezes, 5 páginas por dia de algo que te inspira são suficientes para plantar uma nova ideia. E uma nova ideia, meu amigo, pode se tornar uma nova vida. O mais interessante é como a leitura muda não só o que você pensa, mas também a forma como você acredita. Você começa a ver conexões onde antes só via obstáculos. Ele começa a prever situações, a entender comportamentos, a antecipar resultados. Ler dá perspectiva. É como escalar uma torre e olhar para um mapa da cidade inteira, enquanto outros tentam encontrar a próxima máquina. E estou te dizendo, ler todo dia é mais fácil do que parece. Deixar um livro no banheiro, outro na mesa de cabeceira e um no celular, funciona. Leio livros inteiros sozinho enquanto espero uma consulta ou pego o ônibus. O problema não é a falta de tempo, mas a falta de prioridades. E quando a mente percebe o valor do que recebe, começa a pedir mais. Vira um vício que te liberta. Gradualmente, percebi que cada leitura me preparava para outra área da vida. Um ajudava na concentração, outro na comunicação e outro nas finanças. Foi como montar um quebra-cabeça, onde cada livro contribuiu com uma peça e eu não sabia que o próximo hábito viria justamente para alinhar tudo isso com o corpo e a energia que sustenta cada decisão. Eu costumava pensar que exercício era só para quem queria um corpo de verão. Que erro! A verdadeira transformação acontece na mente. Quando comecei a me mover todos os dias
E digo mudança, não me tornar atleta, percebi que algo dentro de mim estava organizando. As ideias fluíram melhor, o humor estabilizou e a ansiedade diminuiu. Era como se o corpo começasse a cooperar com os planos da minha alma. Exercitar se tornou um lembrete diário de que posso cumprir meus compromissos comigo mesmo. Isso, mais do que qualquer músculo, é o que me faz evoluir. Essa disciplina física se espalha para outras áreas, sua dieta, sua postura, até mesmo a forma como você gerencia a pressão. É como afinar um instrumento todos os dias, e quando o corpo e mente tocam a mesma música, você começa a operar em outro nível. Chega um momento em que você percebe que só força de vontade não é suficiente. Exige técnica, e técnica vem com o estudo. Foi quando parei de ver o aprendizado como uma fase escolar e comecei a enxergá-lo como uma vantagem competitiva que tudo mudou. Quero dizer, reservar 20 ou 30 minutos por dia para aprender algo novo. Pode ser um curso online, um podcast sobre neurociência. 20% das minhas ações trazem 80% dos meus resultados. Então, todo dia, escolho as ações que têm maior impacto. Pode ser uma decisão importante, uma decisão pendente ou até mesmo um treino que desperta energia. Isso me deu uma sensação de controle que eu acreditava só poder alcançar com sorte. Outra ferramenta que me salvou foi o time blocking. Divido o dia em blocos, um para concentração total, um para resolver problemas pendentes e outro para descanso. Sim, descanse, porque planejar bem não significa se encher de trabalho até explodir. É deixar espaço para respirar, pensar e até improvisar, se necessário. Um dia bem planejado é como uma partitura, tem ritmo, pausas, melodia. E mais interessante ainda, quando comecei a anotar minhas metas diárias à mão, senti que meu cérebro estava mais envolvido no processo. Era como se ele estivesse dizendo: "Isso é sério." E mesmo que o dia desse errado, eu simplesmente precisava reler meu plano para lembrar qual era meu norte. Meino ensinou que planejar não é uma prisão, é uma libertação. E, curiosamente, planejei com mais intenção descobrir algo quase óbvio, mas poderoso, que uma única hora bem gasta dia após dia pode transformar uma vida inteira. Foi aí que realmente entendi o que Tony Robbins sempre dizia sobre o poder de 1 hora por dia. E agora que você entende o poder de 1 hora bem gasta, responda com sinceridade. O que está te impedindo de começar amanhã? Você não precisa de dinheiro, sorte ou condições ideais, apenas decisão. Você vai continuar dizendo que não tem tempo, ou vai transformar o tempo que tem. Você vai deixar esse tempo escapar de você de novo, ou vai usá-lo para construir a vida que sempre diz merecer? Talvez a diferença entre você e aqueles que já alcançaram resultados não seja o talento, mas o uso estratégico do tempo. E se, em vez de consumir mais conteúdo, você aplicasse o que aprendeu aqui hoje? Sua rotina teria outra energia, sua mente, outro foco, sua vida, outra direção. Então, me diga, qual será seu primeiro passo? Qual hábito você vai começar a adotar daqui para frente? Deixe aqui nos comentários porque sua decisão pode inspirar outras pessoas também. E claro, se este vídeo fez você pensar diferente, se você tocou em algo importante, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque aqui toda semana você encontrará ideias inovadoras com clareza, profundidade e, mais importante, ação.